Fala, rapaziada do Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Assis aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a imprensa, né? Bora conversar um pouquinho sobre a imprensa aqui. A imprensa parcial, talvez a mais parcial do Brasil. E vamos falar também sobre o time do Remo, né? Vamos falar sobre os reforços, Mastriani, bora conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você está procurando textos, imagens, escapulários, entre em contato com a Santa Fé. O telefone da Santa Fé está aí na tela para você, tá bom? E esse vídeo também tem um patrocínio de Thales Tour. Se você está procurando aí viagem, pacote de viagem, uma comodidade que você encontra lá na Thales Tour, só entrar em contato, tá? Primeiro comentário fixado, tá o link do WhatsApp da Thales Tour para você entrar em contato, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, primeiramente, eu quero aqui falar com vocês sobre essa questão da imprensa, né? A nossa imprensa parcial. Porque eu recebi uma informação um tempo desse atrás e até hoje não me confirmaram, tá? De que a assessoria do Clube do Remo tinha limitado a ESPN lá dentro, né? Muitos dizem que foi por conta da reportagem lá, das estruturas, que não explicaram direito, né? Ah, por que não explicaram que o Remo estava fazendo os devidos reparos? Não é a ESPN que tem que fazer isso. O Remo tem um canal no YouTube que ele pode muito bem fazer todo um trabalho, toda uma filmagem e postar lá no canal de que está acontecendo, essas reformas. Sabe quem está postando isso pro torcedor? Somos nós. Eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre isso. As outras mídias também postaram sobre isso. Quem tem que fazer isso é o clube. Não é a ESPN. A ESPN vai fazer lá a matéria, tanto no Remo quanto no rival, e vai postar, meu amigo. É simples. Mas tem muita gente no Remo que ainda não parou para pensar em determinadas atitudes, né? Eu não conheço a Mélbia, né? A Mélbia Rolinha, eu não conheço ela. Mas as pessoas que eu conheço, que conhecem ela, me deram as melhores referências. E ela parece ser uma menina muito competente. Muito bem, inclusive, quista no mundo ali da questão esportiva. Ela fez uma pergunta que eu falei até aqui no canal, que eu achei uma pergunta bem fraca. Mas será que ela não recebeu ordens da ESPN para fazer essa pergunta referente ao Flamengo? E algumas pessoas falam que foi por conta disso também. Só que aí tá, tem jornalista que tem, por exemplo, prioridade, exclusividade com entrevistas aí, né, com diretores do Remo, com o próprio presidente, com o treinador, que falou recentemente que o Remo estava bebendo água no rato, água cheia de rato, se referindo à questão de falta de grana, né? A Mucura, falta de grana do caramba, e o cara passou pano recentemente, dizendo que a Mucura não tinha pedido dinheiro pro governador. E a gente viu que eles pediram, né? Tanto é que o governador atendeu. Então, tem todo um grande problema, que é desde a estrutura ali de quem analisa isso. E agora, bora falar um pouco sobre a imprensa. A nossa imprensa parcial que a gente tem, que o Remo teve 3 empates. Contexto igual, tá? Vou falar de contexto igual aqui. O Remo teve 3 empates. Jogando mal, tomando gol, bobo, não conseguindo criar as jogadas, não conseguindo propor o jogo. Teve 3 empates seguidos. Foi Cuiabá, Chapecoense e o Novo Horizontino. 2 empates em casa. Ah, porque o Remo tá em crise, o Remo já começa a olhar para a parte de baixo da tabela. Ah, porque se não fosse o Pedro Rocha, o Remo estaria na zona de rebaixamento. A Mucura teve 3 empates seguidos. Me corrija se eu estiver mentindo, tá? Me corrija se eu estiver mentindo. A Mucura teve 3 empates seguidos.
Se eu não estou enganado, Atlético e Atlético Goianiense em casa e empatou com o Atlético Paranaense fora. Nossa, jogou muito. Resultados bons para Mucura, que teve um bom desempenho. Mentira, tava jogando mal. Inclusive contra o Atlético Paranaense achou o gol. Já era para ter perdido o jogo lá no Paraná. Não perdeu. O empate até saiu como uma vitória, né? Porque empatou fora de casa contra um adversário que teoricamente é forte, mas não vem fazendo um grande campeonato. A derrota contra o Vila era inevitável. Era inevitável. Perderam. Aí agora não, agora a Mucura, a briga da Mucura é embaixo mesmo, se não melhorar, se não contratar, tá na zona de rebaixamento, mas até uma semana atrás, se preocupa a Remo. A Remo em alerta, Paysandu pode ultrapassar o Remo, não vai ultrapassar. Todo mundo sabe disso. A minha preocupação, e ainda estou preocupado com isso, é o Remo se desgarrar da parte de cima, é esse treinador, ele eliminar todas as possibilidades do Remo de acesso. É só essa a minha preocupação. Eu não tenho preocupação com o rebaixamento esse ano. Até porque o Remo precisa de 4 vitórias no campeonato para se manter, matematicamente falando, né? Talvez até menos, dependendo muito do que vai acontecer no campeonato, talvez até menos. E o Remo vai vencer esses 4 jogos. Agora, existe toda essa parcialidade da imprensa. E isso acontece. Não sei se para eles é muito melhor uma crise dentro do Remo, para falar de crise e tal. Sinceramente, eu não sei. Mas o trabalho vem sendo feito. As reformas dentro do CT vêm sendo feitas. As reformas dentro do Bainão vêm sendo feitas. Cabe ao clube do Remo mostrar isso para o torcedor. Ficar sancionando, ficar limitando determinados repórteres não vai mudar nada. Não vai mudar o pensamento do torcedor, não vai mudar quase nada. Fica aqui o recado referente a isso. Bom, bora falar agora aqui sobre o time do Remo, né? Pedro Castro será titular sim contra a equipe do Botafogo de Ribeirão. Só me resta torcer pro Pedro Castro, né? Não me resta mais nada. É torcer para ele não comprometer o time. Se ele jogar bem, maravilha. Vem aqui, elogio, né? Jogou muito bem, nota 10, ponto. Só espero que ele não comprometa. E a gente contrata meia e não usa, né? Contratamos o Freitas e o moleque nem joga. O moleque nem entra em campo. Bom, questão de desempenho não é, né? Porque o Pedro Castro até agora não jogou bem com a camisa do Remo. E eu não tenho esperança nenhuma de que ele vá dar uma evoluída agora. Mas eu vou torcer mesmo para ele, porque eu sempre torço para esses jogadores. O nosso treinador, né, o Antônio Oliveira, que não vai estar à beira do gramado, vê esse jogo como crucial. Vê o resultado diante do Botafogo de Ribeirão como um resultado que vai deixar o Remo numa condição boa. E depois do resultado de ontem, do Novo Horizontino, talvez o Remo possa ter, sim, uma esperança de até subir mais na tabela, ser o terceiro colocado. Porque o Coritiba e o Goiás, que enfrentam o Vila, inclusive, são duas equipes que mantêm a sua regularidade no campeonato. O Coritiba ontem, que é o nosso próximo adversário depois do Botafogo, lá no Couto Pereira, derrotou fora de casa o Novo Horizontino por 2-1. O Novo Horizontino é um time bem forte dentro de casa e o Coritiba foi lá e venceu por 2-1. Então o Coritiba já assumiu a liderança e já botou mais 3 pontos na bagagem. O Novo Horizontino, lembra que eu falei que se o Novo Horizontino perdesse de 2 gols de diferença e o Remo vencesse por 2 gols, o Remo ultrapassaria o Novo Horizontino? A conta é simples. Se o Remo vencer por 3 gols de diferença, o Remo entrará no G4, independente do resultado entre Mucura e a Chapecoense. Tá? O Remo entrará no G4 porque o Remo vai ultrapassar o Novo Horizontino na tabela. É difícil. Pelos desfalques que o Remo tem, pela falta de criatividade no meio campo que provavelmente vai ter, é difícil. Mas uma vitória já é importante, né? Na questão de resultado, uma vitória já é importante. Agora falando sobre o mercado da bola, né? O clube do Remo segue negociando com Gonçalo Mastriani. O Remo fez a contratação do garoto lá do Criciúma, né? Que estava no Caxias. E agora tem a possibilidade de trazer mais um centroavante. Provavelmente vai ficar entre o Mastriani e o Matheus Peixoto. Eu acredito que o Remo consiga fechar com o Mastriani. Há negociações em andamento, Marcos Braz está à frente disso, e é por isso que eu tenho essa esperança de que vai ter um desfecho positivo nisso, porque quem está à frente é o Marcos Braz.
E se tem uma coisa que esse cara é um gênio, é em contratações, tá? A gente sabe que o Remo precisa trabalhar, e o próprio Marcos Braz falou isso, trabalhar de acordo com o orçamento do clube, com o que foi planejado, com o que foi entregue para ele, de espaço, de lacuna lá no orçamento. Muito se fala, né, da folha salarial do Remo, tal, mas vamos também destacar uma coisa que é importante e que a imprensa em nenhum momento fala. O Rossi, o atacante da Mucura, ele recebe o mesmo salário do Viseu. Se eu não me engano, é o mesmo salário. A Mucura contratou Thiago Heleno. Ninguém fala disso, né? Vocês perceberam que ninguém fala disso? Pois é. É isso, rapaziada. Essas foram as informações de hoje. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.